ouvintes da web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, as nossas saudações em Jesus. Estamos apresentando os dados biográficos de Caiba Schutel, um dos maiores vultos do espiritismo no Brasil. Caiba Schutel sofreu inúmeras repressões em suas atividades espíritas realizadas na cidade de Matão. No programa passado, dissemos que um sacerdote reacionário e profundamente intolerante resolveu promover gestões no sentido de fechar as portas do centro espírita, usando como arma ardilosa uma campanha persistente no sentido de fazer com que a farmácia de Caiba Schutel fosse boicotada pelo povo. Com o apoio do delegado de polícia, conseguiu deste a ordem para o fechamento do centro onde se difundia o espiritismo. Caiba Schutel, no entanto, não era dos que se intimidam. Contra o padre e o delegado, levantou a barreira da sua autoridade moral e da sua coragem. A ordem do delegado não foi respeitada por atentar contra a letra da Constituição Federal de 1891. E o valoroso espírita foi à praça pública protestar contra tamanho desrespeito. O padre, não tolerando aquela manifestação promovida por Caiba, também promoveu uma passeata de desagravo. Outros sacerdotes nessa época já estavam em Matão, apregoando a necessidade de se manter o herético circunscrito, de nada se adquirirem em sua farmácia e, sobretudo, proibindo a todos a frequência ao centro espírita. Em face da tremenda pressão exercida, Caiba anunciou que falaria ao povo em praça pública, refutando ponto por ponto todas as acusações gratuitas que lhe eram atribuídas pelos sacerdotes. O delegado proibiu-o de falar. Caiba não acatou a proibição do delegado e, estribando-se na Constituição, dirigiu-se para a praça pública, falando aos poucos que, não temendo as represálias do padre, tiveram a coragem de lá comparecer. Este, por sua vez, expressou a ideia de que, se a liberalíssima Constituição brasileira permitia esse direito a Caiba, a Igreja, de forma alguma, consentiria e, aliciando um grupo de homens fanatizados, marchou para a praça pública, cantando hinos e cantorias fúnebres. Portanto, além disso, vários tipos de armas. O objetivo da procissão noturna era de abafar a voz do orador e atemorizar o povo. Essa barulhenta manifestação provocou a repulsa de algumas pessoas cultas da cidade, as quais, dirigindo-se à praça, pediram a aquiescência do orador para de público manifestarem a desaprovação àquelas manifestações e responsabilizando o padre pelas consequências danosas daquele desrespeito à Carta Magna, afirmando que o orador tinha todo o direito de falar e de se defender. Diante dessa reação, o padre ficou assombrado e decidiu dispersar os acompanhantes, o que possibilitou a Caiba prosseguir na defesa de seus direitos e de seus ideais. Caiba sabia ser amigo até dos seus próprios inimigos. Sempre inspirava simpatia e respeito. Sempre feliz do seu receituário, tornou-se, dentro em pouco, o médico dos pobres e o pai da pobreza de Matão. Além de prescrever o medicamento, ele o dava gratuitamente aos necessitados. Sua residência tornou-se um refúgio para os pobres da cidade. Muitas pessoas eram socorridas pela sua generosidade. Muitos recebiam socorros da mais variada espécie, em víveres, em roupas e, sobretudo, assistência espiritual. O sentimento de amor ao próximo teve nele incomparável paradigma. Estava sempre solícito e pronto para socorrer um enfermo ou um obsediado. Atos de renúncia e de desapego
eram comuns em sua vida. Sua residência chegou a ser transformada em hospital de emergência para doentes mentais e obsediados. Em vista do crescente número de enfermos, em 1912, alugou uma casa mais ampla, na qual tratava com maiores recursos e com mais liberdade todos aqueles que apelavam para a sua ajuda fraternal. No dia 15 de fevereiro de 1925, lançou o primeiro número da Revista Internacional de Espiritismo, órgão que desde então vem circulando sem solução de continuidade. Quando foi rasgada a Constituição Ultraliberal de 1891, Caiba Schutel foi à praça pública apoiando a Coligação Nacional pro Estado Leigo, entidade fundada no Rio de Janeiro pelo Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Nesse propósito, combateu sistematicamente a pretensão esposada por alguns grupos de se introduzir o ensino religioso obrigatório nas escolas. Certa vez, programou uma reunião num cinema de cidade vizinha para abordar esse tema. Na hora aprazada, ali estavam apenas alguns dos seus amigos, dentre eles José da Costa Filho e João Leão Pita. Caibar não se perturbou. Mandou comprar meia dúzia de foguetes e soltou-os à porta do cinema. Daí a 20 minutos, o recinto estava repleto de pessoas. Foi pioneiro no lançamento de programa espírita pelo rádio, pois em 1936 inaugurou pela PRD4, Rádio Cultura de Araraquara, uma série de palestras que mais tarde publicou num volume de 206 páginas. Como jornalista, escreveu muito. Durante muito tempo, manteve uma seção de crônicas e reportagens no Correio Paulistano e na Plateia, antigos órgãos da imprensa leiga. Sua bibliografia é bastante vasta. Dela, destacamos as seguintes obras: Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Cartas a Esmo e Interpretação Sintética do Apocalipse. Fundou também a empresa editora Clarim, que passou a editar livros de outros autores. Caiba Schutel foi um homem de fé, orador convincente, trabalhador infatigável, dinâmico, realizador e portador dos mais vivificantes exemplos de virtude cristã. Com estas informações que recolhemos na internet, estamos chegando ao final de mais um programa da série Grandes Vultos do Espiritismo. O focalizado de hoje foi Caiba Schutel, considerado o bandeirante do Espiritismo no Brasil. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, trabalhando na construção de um mundo melhor. Agradecemos a atenção que vocês nos dispensaram e ave Cristo em nossos corações.